Oi, o meu nome é Eduardo Ox e esse vídeo aqui é para explicar um projeto de ensino que eu estou oferecendo agora no campus da UF onde eu trabalho, que é um campus que fica em Rio das Ostras, chamado Curo. Estou gravando esse vídeo em 5 de setembro de 2021 e o título dele é a Introdução ao Software Livre, Python, Shell, Lua, Emacs e EEV. E esse quadro daqui é só porque eu vou botar esse vídeo no YouTube também, aí o YouTube vai fazer um thumbnail com a primeira imagem do vídeo, e aí vai aparecer isso aqui e as pessoas vão ficar curiosas. Então, deixa eu começar explicando o título. O título era Introdução ao Software Livre, Python, Shell, Lua, Emacs e EEV. E, na verdade, é mais fácil explicar isso aqui ao contrário. Não, peraí, deixa eu explicar desse jeito mesmo, mas, na verdade, a gente vai abordar as coisas na ordem ao contrário no curso. Então, Python é uma linguagem super famosa que faz coisas gráficas incríveis, as pessoas dizem que ela é super amigável para iniciantes e coisas assim, tem 1000 cursos de Python por aí. O curso vai ser baseado em Linux, tá? E a maior parte das pessoas tem uma noção de que para você usar Linux você tem que usar o terminal, que é uma coisa que tem essa cara daqui. Desculpa a letra pequenininha, mas a ideia é que você dá comandos e você edita uma linha de comando, aí você aperta Enter, essa linha é executada e não sei o que, e as pessoas acham que elas vão ter que decorar zilhões de comandos para usar isso. Não é bem assim, tá? E a gente vai ver como é que dá para usar o Shell de um outro jeito, decorando muito pouca coisa. E a gente vai entender por que algumas pessoas gostam muito do Shell, apesar de outras pessoas acharem ele a coisa mais feia do mundo. Então, o Shell parece com o DOS, que era o antepassado do Windows, digamos. Ele roda em terminais de texto, como eu acabei de mostrar. E ele, como eu já falei, parece ser o pré-requisito mais básico para usar Linux direito. Bom, outra coisa que a gente vai ver no curso é uma linguagem que não é muito famosa, chamada Lua, que é 1000 vezes mais legal do que Python, na minha opinião. Quer dizer, 1000 vezes mais legal do que Python para quem não faz questão de coisas gráficas e fazer joguinhos e coisas assim. É a minha linguagem preferida, eu uso ela para tudo há muitos anos. A outra coisa que vai ser o grande tema do curso é o Emacs. E o Emacs ele parece ser um editor de texto extensível, programável, configurável, essas coisas assim, mas ele é bem mais do que isso. E o que acontece é que ele surgiu na década de 80 e as ideias principais do movimento do software livre, de onde, aliás, apareceu o Linux, surgiram na comunidade dos usuários de Emacs, porque eles começaram a usar o editor, começaram a fazer suas próprias extensões. Gente que achava que nunca ia ser capaz de programar, começou a fazer programinhas que podiam ser úteis para os outros, e as pessoas começaram a encontrar jeitos de todo mundo poder usar os programas de todo mundo, e começaram a encontrar os princípios por trás, encontrar algumas regras, jeitos de conviver e coisas assim, e foi daí que surgiu a comunidade de software livre, que virou o que a gente tem hoje em dia, que o Linux é software livre, uma parte do Android, que muita gente tem nos celulares, é software livre também, e coisa assim. E o outro tema do curso é uma coisa chamada EEV, que é uma extensão para Emacs, que fui eu que fiz. Então ela é infinitamente menos famosa do que qualquer coisa dessas. E a graça é que eu acho que ela torna todos os itens acima muito mais fáceis de aprender. E a gente vai ver que ela serve para fazer uma coisa chamada anotações executáveis, que por enquanto tem algumas pessoas que já sabem usar e acham fantásticas e me dão feedback de vez em quando. E outras pessoas acham completamente de outro planeta, não entendem de jeito nenhum, então estou querendo melhorar a documentação disso. Então, deixa eu começar contando umas historinhas, tá? Deixa eu dar um pouco de contexto. Deixa eu começar a falar de coisas bem antigas. Eu fui um adolescente completamente deslocado no colégio e em tudo, quando eu era... Bom, na década de 80. E o lance é que o meu pai era um super nerd louco por tecnologia, então ele comprava umas revistas bacanas sobre
sobre computação, importadas. Ele comprou um computador na época em que isso era super raro. E eu li essas revistas na medida do possível. E era engraçado, né? Porque elas falavam de um montão de coisas que mal dava para entender metade. E eu tentava entender elas e tentava tapar os buracos do que elas diziam. E aí elas tinham muitas histórias sobre pessoas que usavam Unix, que era uma coisa que só rodava em computadores grandes. E aí tinha entrevistas com os hackers felizes que usavam Unix, faziam coisas incríveis, trabalhavam em grupo e não sei o quê. E eu pensava, uau, eu quero ser assim quando eu crescer. Algumas dessas revistas traziam programinhas e traziam listagens desses programinhas. A gente não tinha internet naquela época, então o que às vezes a gente fazia era pegar uma listagem dessas e digitar tudo e botar aquele programinha para rodar no nosso computador. Então, alguns programas tinham meia página, um programa grande tinha uma página. Nem todos os programas eram completos, algumas das reportagens mais legais só traziam umas poucas linhas e você tinha que imaginar o que era o resto, aquele programa não fazia tudo. E algumas listagens tinham erros, então a gente digitava tudo e a coisa não funcionava. E em algumas situações a gente já conseguia descobrir o erro sozinho e conseguia consertar, mas a gente passava muitas tardes nisso. Mas repara, não tinha internet, o que a gente tinha para fazer de tarde era ou encontrar amigos, eu era muito esquisito e muito antissocial, ou a gente assistia a Sessão da Tarde, que passava sempre os mesmos filmes e alguns eram muito chatos. E elas tinham, essas revistas tinham várias reportagens sobre linguagens de programação. No computador que meu pai tinha, só tinha uma linguagem chamada BASIC. Na verdade, no primeiro computador era só BASIC, depois ele trocou por um outro. E aí falavam dessas linguagens e mostravam como ela era poderosa e maravilhosa, várias linguagens diferentes, e eu ficava pensando, uau, quando eu crescer eu quero aprender essas linguagens porque eu vou fazer programas incríveis. E toda vez que essas reportagens davam instruções para como fazer alguma coisa, eles davam instruções textuais. Era muito raro elas darem algumas linhas de código que você podia simplesmente digitar e fazer aquilo. Parecia que elas tinham que traduzir todas as instruções para português ou inglês, e aí depois você, sozinho, ia ter que traduzir de novo aquilo para comandos. Agora deixa eu falar um pouquinho de como é que são as coisas hoje em dia, tá? Eu estava falando de décadas de 80 e 90, as coisas hoje em dia são um pouquinho diferentes, mas ainda tem muito a ver com aquilo. É muito comum alguém fazer propaganda de alguma linguagem ou de um programa, não sei o quê, e ficar dizendo esse programa é fácil, é maravilhoso, vai lá e aprende. E na verdade não é fácil, né? A gente tenta aprender, a gente quebra a cara e a gente se sente burro, porque está todo mundo dizendo que aquilo é fácil e para a gente não é. E é muito comum também, pelo menos era para mim, eu pedir ajuda para alguém que sabia muito e que conseguia fazer alguma coisa que eu queria aprender, e a pessoa só dizia, é fácil, eu uso o programa tal, e saía correndo. Então era quase impossível eu conseguir sentar junto com uma pessoa durante 15 minutos para a pessoa me mostrar como ela fazia, e era muito raro também ela me dar 3 linhas de código que faziam o que eu estava pedindo. Ela me dava umas instruções textuais, diziam que aquilo era fácil e eu tinha que levar horas tentando reconstruir o resto da informação eu mesmo. E além disso, hoje em dia é muito comum a gente ter programas com botões mágicos. O programa até faz coisas incríveis, mas você fica sem saber como é que ele faz. O que acontece é que ele tem umas janelinhas e para você fazer uma determinada coisa incrível, você aperta o botão e você não sabe muito bem quais são os detalhes do que acontece quando você aperta o botão. Então, deixa eu voltar lá para trás, tá? Para a década de 80. Aliás, inclusive, isso aqui é a década de 80 mesmo, antes de eu entrar na faculdade, em que eu ainda sonhava que quando eu entrasse na faculdade tudo ia ser diferente. Então, meu pai tinha um computador que só rodava uma linguagem chamada BASIC, eu estava tentando aprender a programar, e por algum motivo eu não conseguia entender aquilo direito, e toda vez que eu fazia programas de mais de 5 linhas, eles não faziam o que eu imaginava que eles iam fazer. Parecia que eu ainda não sabia pensar direito naquilo, eu ainda estava com estruturas mentais erradas, ainda não tinha uma imagem clara de como é que os programas iriam funcionar, eu imaginava que eles fariam uma coisa e eles faziam outra. Outra coisa,
perto do meu colégio, em vários outros lugares, tinha uns fliperamas, que eram os lugares com videogames incríveis, que você comprava fichas e botava ficha no videogame e jogava até perder. Eu perdia rápido, tá? Mas não importa, eu achava aquilo maravilhoso. E eu ficava imaginando, uau, quando eu crescer eu quero fazer um programa que tem um videogame como esse. Claro que não dava para fazer em 5 linhas, né? Mas eu ficava imaginando que aquilo era meu objetivo a longo prazo. Então deixa eu mostrar um pouquinho de um videogame desse. Bom, repara, você é esse carinha daqui. Em algumas situações, quando você está andando para a direita, deixa eu ver se eu consigo mostrar de novo. Em algumas situações, quando você está andando para a direita, você anda gradualmente, um pouquinho de cada vez. Em outras situações, quando você está nesse cipó daqui, ou você está nesse cipó, ou você aperta o botão para a direita e 1 segundo depois você aparece aqui no meio, e mais 1 segundo depois você aparece aqui. E eu ficava imaginando como é que eu poderia representar isso no computador, mesmo que fosse para fazer uma coisa muito simples, no qual, ao invés do Donkey Kong ser um desenho, ele seria, sei lá, uma coisa assim, que andaria para a direita assim, e aí teria um cipó, e ele subiria no cipó, e coisas do gênero, e seria tudo feito com gráficos muito precários. Bom, além disso, eu era meio fascinado por linguagens de programação, né? Eu ficava lendo artigos sobre linguagens de programação maravilhosas, e eu queria fazer linguagens de programação que eu conseguisse usar, já que meus programas em Basic não funcionavam. E eu ficava tentando entender como linguagens de programação funcionavam, e eu comecei a reconstruir mentalmente como é que os computadores deveriam estar tentando entender aquelas linguagens e transformando elas em algo executável. Deixa eu mostrar uma figura aqui, peraí. Aqui, esse é um trecho de um livro sobre como fazer linguagens de programação. É um livro que o pessoal de computação estuda num determinado ponto da faculdade, lá pelo, sei lá, 4º, 5º, 1000º semestre, não sei. Então, para um computador entender uma expressão como essa, ele tem que conseguir dividi-la em partes, e essa figura daqui mostra que ela pode ser dividida em partes de 2 jeitos. Pode ser que primeiro ele interprete isso como 9 menos 5 e faça essa conta e depois some 2, ou pode ser que ele faça o contrário, que ele faça 9 menos 5 mais 2. E aí aqui essa figura mostra como é que o computador vai interpretar cada coisa dessas. O pessoal de linguística também faz umas árvores assim, falando de sujeito, verbo, predicado, adjetivos e sei lá o que mais. Então, eu estava tentando aprender tudo isso sozinho, e eu não ia para lugar nenhum. E eu tinha uma certa sensação de que, quando eu entrasse na faculdade, eu ia ficar amigo das pessoas que entendiam a beça, ia conseguir fazer alguns cursos de programação e ia acabar aprendendo tudo isso. E aí ia virar um programador em algum sentido e ia parar de me sentir um lixo. O negócio é que os programadores na faculdade usavam determinados programas, tinham os computadores que rodavam Unix lá, que é o antepassado do Linux, e aparentemente para você ser respeitado você precisava aprender um determinado editor de texto que eu não conseguia aprender de jeito nenhum. Lembrem que eu falei que eu vou falar coisas sobre o Emacs, que é de onde veio toda a ideia de software livre. Ninguém usava Emacs na faculdade, todo mundo só ficava fazendo piadas sobre Emacs e as pessoas tinham que aprender um outro editor de texto, senão você não era ninguém. E eu não conseguia, por bloqueios mentais. Eu contei essa história toda numa apresentação que eu fiz numa conferência sobre Emacs em 2009. Eu fiz uma apresentação de 20 minutos sobre o Emacs e o EV. Ficou bem bacana, porque eu ensaiei milhares de vezes e tem a história toda lá. Tem links no meu site, então esse aqui é a página inicial, aí explica como é que o EV apareceu, explica como é que todo mundo usava esse editor de texto e eu não conseguia aprender e não sei o quê. E aí quando eu descobri o Emacs eu fiquei absolutamente alucinado,
porque ele tinha uma linguagem de programação que eu consegui entender num instante e comecei a conseguir usar ela para tudo. Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse tudo, tá? Aqui tem um link para o vídeo. Na página sobre esse projeto de ensino vai ter link direto para isso, mas deixa eu ver. Aqui é o vídeo. Então primeiro tem a parte dos slides. E depois no finzinho dele tem um demo do que são as tais anotações executáveis que eu mencionei. Só que eu não vou discutir isso agora. A coisa principal do Emacs é o seguinte: ele é feito numa linguagem de programação que é muito fácil de entender, muito fácil de implementar e é muito extensível. E deixa eu dar um exemplo do que dá para fazer com isso. Primeiro, isso aqui é um programinha nessa linguagem que se chama Emacs Lisp, ou então ELisp. Isso aqui é um programinha que simplesmente diz executa essa função daqui. E quando essa função for executada, o que vai acontecer é que ele vai abrir um determinado tutorial. O tutorial é esse aqui. Esse aqui é um tutorial sobre Emacs Lisp, que eu fiz. E eu fiz ele porque ele está num estilo diferente dos outros tutoriais. O negócio é que esse tutorial é mais ou menos o que eu gostaria de ter tido acesso quando eu comecei a aprender Lisp. Então, um tutorial super mão na massa, tá? Aqui tem até um link para um tutorial que eu não gosto, para essas pessoas quiserem comparar. E deixa eu mostrar aqui umas ideias muito básicas. Primeiro, os programas em Lisp são listas de coisas entre parênteses. A primeira coisa de cada lista é qual é a função que vai ser executada, nesse caso é a função mais, e ela recebe argumentos numéricos, ela soma esses argumentos. Então o resultado disso aqui vai ser o resultado de 2 vezes 3, que é 6, mais o resultado de 4 vezes 5, que é 20. Então o resultado disso aqui vai ser 26, e se a gente executar essa expressão daqui, o resultado vai ser mostrado aqui no cantinho. Viu? Ó, 26. E aí nesse tutorial eu mostro como é que a gente pode pegar expressões em Lisp mais complicadas e desmontar elas em expressões mais simples e de um jeito que a gente possa executar as expressões mais simples também e ir entendendo a expressão grande aos poucos. Então aqui está a expressão grande, que dá 26. Se eu executar isso aqui, vai dar 20. Lembra que o 20 está aqui, tá? Se executar isso daqui, vai dar 6. E eu também posso executar essas coisas aqui, que são só números. E o resultado de executar um número é o próprio número. Então isso aqui dá 3, isso aqui dá 4, isso aqui dá 5, etc. E além disso, eu também posso executar essa expressão estranha, que ao invés de retornar um número, ela vai pegar essas duas listas daqui. Na verdade, ela vai pegar o resultado dessa coisa daqui e o resultado dessa coisa daqui, e vai retornar uma lista feita dessas duas coisas. Então, o resultado disso não é só um número. Então, a gente tem que mudar o nosso conceito de resultado. O resultado de um programa não é só um número, pode ser outras coisas, tipo verdadeiro ou falso, pode ser uma lista, pode ser uma sequência de caracteres, que a gente chama de string. E ele também pode ter outras ações. Por exemplo, ele pode abrir um outro arquivo, abrir um tutorial, abrir um vídeo, coisas do gênero. Então, eu uso muitas dessas expressões para abrir páginas de manuais. Então, nesse tutorial daqui, além dessa parte executável e de algumas explicações em inglês, tem essas coisas aqui que funcionam como hiperlinks para o manual. Então, isso aqui vai abrir o manual do Emacs Lisp, numa página do manual do Emacs Lisp chamado Lisp Data Types. Está aqui o título, tá? E aí aqui tem uma explicação super detalhada sobre o que é isso. Em alguns lugares a explicação é super inteligível para iniciantes, em outros lugares ela é super técnica, mas em geral a gente consegue reconhecer e pensar, esse parágrafo eu vou pular agora. Então, o tutorial é feito desse jeito. Em alguns lugares ele tem também links para páginas da internet. Então aqui tem um link para a Wikipedia, ó.
E isso aqui é um link para a Wikipedia. Tem algumas figuras bem importantes para a gente entender como é que o Lisp funciona. Vamos abrir. Então essas figuras aqui nos ajudam a ter um bom modelo mental de como é que essas coisas são representadas, como é que acontece quando uma lista é modificada e coisas assim. Deixa eu voltar para o tutorial. E aí aqui tem um monte de coisas executáveis, não sei o que, a gente aprende a definir funções. A gente aprende também que as coisas podem ser executadas em ordens diferentes, tá? Se eu executar isso aqui, a variável A passa a ter o valor 2. E aí quando eu executar isso aqui, o resultado vai ser 10 vezes 2, que é 20. Se eu executar isso aqui, eu mudo o valor do A para 3. E aí quando eu executar essa mesma expressão daqui, o resultado vai ser 10 vezes 3, que é 30. E aí repara que as páginas do manual de referência do Emacs Lisp, elas têm parágrafos que se pode entender quando você é iniciante, tem parágrafos que você tem que reconhecer que são técnicos demais e que no início você só vai entender um pouquinho. E o tutorial é feito desse jeito também. E a minha explicação também é desse jeito. Tem algumas coisas que vão fazer todo sentido para todo mundo, algumas coisas só vão fazer sentido para umas pessoas mais técnicas, e outras coisas, mesmo as pessoas mais técnicas, vão ter que assistir 2 ou 3 vezes para entender. Então não fiquem desesperados quando eu mostrar alguma coisa técnica demais, tá? Então, um pouco mais adiante, esse tutorial ensina a definir funções, primeiro com umas funções bem simples, tipo a função que multiplica por 10 ou que multiplica por 100. E o que acontece é que a gente pode definir funções que fazem um montão de coisas diferentes. Por exemplo, abrem um arquivo em PDF, abrem um arquivo de vídeo e coisas do gênero. E eu fiquei encantado pelo Emacs exatamente porque era muito fácil eu definir funções que abriam uma página de help, por exemplo. Então não precisava mais ficar decorando zilhões de comandos, bastava eu definir uma função com um nome bem curto que abrisse uma página de help. E toda vez que eu precisasse, era só bater umas pouquinhas teclas e eu conseguia acessar as minhas anotações. E eu podia ir mudando essa página de help toda vez que eu quisesse. Deixa eu só mencionar rapidinho que tanto isso quanto isso são 2 tutoriais do EV, que é a coisa que eu disse que é o meu pacote para o Emacs, que tem a ver com por que é que eu fiquei tão encantado com ele. Isso aqui é uma espécie de tutorial sobre as teclas básicas do Emacs. A ideia é que é muito fácil chegar nele com poucas teclas. Basta a gente bater Alt 2, Alt J, que está explicado aqui na anotação do Emacs. Então isso é Meta 2, Meta J. Então de qualquer lugar eu bato Meta 2, Meta J e pronto, estou lá. E aí nesse tutorial daqui, que é uma espécie de índice, tem uma lista das teclas principais e para cada tecla tem um link para a página do manual que fala sobre ela. Então aqui tem algumas páginas do manual do Emacs que explicam coisas importantes. Find a node, quer dizer, vai para a página do manual do Emacs. Em alguns lugares tem links que dizem Find EL node, e aí vai para a página do manual do Emacs Lisp. Então, cada linha dessas é uma explicação muito curta de o que uma tecla faz. Aqui tem a sequência de teclas para a gente conseguir lembrar o que ela é, e se a gente quiser uma explicação mais longa, a gente vai para cá. Então a gente executa isso aqui e abre uma página do manual chamada Quitting, que tem uma tonelada de informações. Repara que isso é tipo um help feito... Não é um help feito para ser totalmente legível, um help todo explicadinho em português ou em inglês. Pelo contrário, é um help como se eu tivesse feito ele para mim mesmo. Então ele só tem as informações essenciais, ele é muito breve em alguns lugares, e eu só pus mais detalhes quando eu achei que valia a pena. E, em geral, ao invés de eu escrever essas explicações eu mesmo em inglês, eu prefiro apontar para um lugar
que é a fonte primária, que é a explicação oficial daquilo, feita por pessoas que estão há anos melhorando e melhorando e melhorando aquela página para ela ficar a mais bem explicada possível. Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu estava tentando aprender a programar e eu descobri que para mim era muito mais fácil entender livros que tinham figuras e em que eu conseguia ter um modelo mental de o que eram os objetos. Então, repara que aqui a gente tem uma lista, que é um programinha em Emacs Lisp. Essa lista tem 3 elementos. Isso aqui é o nome de uma função que vai abrir um determinado livro numa determinada página. Esse programinha daqui vai calcular o número da página e isso aqui é um comentário. Então, quando eu executo isso aqui, esse programinha vai abrir uma página do livro. Está aqui. Era um livro sobre uma linguagem de programação que eu adorava e eu gostei muito desse livro porque ele tinha exatamente os desenhos perfeitos para entender o que ele estava explicando. E ele discutir coisas avançadas, como, por exemplo, como você implementar linguagens de programação simples e coisas assim. Ele mostra que uma determinada expressão, que seria A mais C dividido por D, pode ser representada internamente desse jeito daqui. Esse manual desse livro também mostra como é que a gente pode fazer para testar um programa nosso e ver o que ele faz passo a passo. Então aqui ele mostra um programa pequenininho e tem um trecho desse programa que ele roda esse comando daqui e aí isso ativa o trace. E o trace mostra o que acontece em cada passo. E aí ele diz que nesse passo a gente está chamando a função fib, que é essa, no outro a gente está chamando essa daqui. E aí coisas que eu não quero explicar agora, tá? Mas eu achei isso fantástico, porque me dava jeito de entender as coisas por dentro e me dava jeito de descobrir o que eu tinha feito de errado. Aqui tem uma outra figura que eu acho importante, que é sobre como as expressões complicadas são representadas. Elas são representadas desse jeito daqui, que a gente chama de árvores, ou grafos direcionados. E aí nas páginas seguintes ele mostra outros grafos direcionados. Desculpa. Esse aqui é um grafo direcionado, não vou definir o que é agora, e esse é um grafo direcionado que também é uma árvore, mas esse aqui tem esses triângulos. E se a gente entender a definição certa em matematiquês de grafo e árvore, a gente vai ver que esse cara daqui não é uma árvore. Então, voltando a Python, uma das coisas mais importantes do Python é que ele é orientado a objetos. Então, muitas linguagens muito famosas são orientadas a objetos e eu nunca consegui aprender a usar a orientação de objetos do Python direito, porque a gente precisa entender como é que funcionam classes e módulos e eu nunca consegui fazer um modelo mental deles direito. Nunca consegui visualizar exatamente o que era uma classe e um módulo e como é que determinadas operações funcionavam. E aí minha cabeça pifava. Eu não sou um usuário que simplesmente copia código daqui e dali e se funcionar tá bom. Eu não consigo pensar desse jeito. Eu acabo tendo que entender direito como é que as coisas funcionam. E aí eu acabei gostando muito de Lua por um montão de motivos, inclusive que tudo que a gente faz em Lua é muito fácil de visualizar. Então, um livro oficial sobre o Lua tem um capítulo sobre a orientação a objeto, e nesse capítulo eles explicam que Lua não tem um jeito oficial de fazer orientação a objetos. Eles têm as ferramentas básicas para você definir orientação a objeto do jeito que você quer, que você preferir. E o que aconteceu foi que eu acabei inventando um jeito de fazer orientação a objetos que podia ser implementado em simplesmente 5 linhas. Era isso aqui. E eu uso isso nos meus programas e aqui no final desse arquivo até tem uma explicação grande com figuras de o que essa coisa faz passo a passo. Então eu mostro como visualizar essas estruturas, mostro como traduzir entre uma notação e outra.
Repara que tem uns truques, tipo uma bolinha aqui apontando para uma outra caixa aqui. E mostra inclusive como a gente seguia os programas mais complicados. Eu dou um exemplo de um determinado programa na minha espécie de orientação a objeto. Aí eu mostro que na memória do computador ele vai ser isso daqui, essa estrutura. E aí aqui tem um exemplo que mostra como é que a gente pode seguir super passo a passo o que umas operações complicadas fazem. Cadê? Peraí. Ah tá, então aqui tem uma demonstração em que eu defino uma classe e aí defino algumas coisas e faço vários testes. E isso aqui, inclusive, é um dos exemplos de anotações executáveis, que vão ser um dos temas do curso. Deixa eu reduzir bastante a letra, porque aqui os detalhes não vão ser tão importantes, tá? O negócio é que, lembrem que no Linux, e no Unix, e no DOS e tal, a gente costuma usar essa interface na qual você digita um comando de uma linha e quando você der Enter, essa linha é executada. A graça desses sistemas de janelas é que você pode ter vários terminais ao mesmo tempo e você pode rodar comandos em paralelo em um e outro. O que está rodando dentro desses terminais daqui é uma outra linguagem de programação chamada Shell, que eu quero fazer um tutorial bom a respeito dela e por enquanto eu só tenho um tutorial parcial, muito pequeno. Tem algumas coisas no Shell que a gente só consegue visualizar direito por que elas são e como é que elas funcionam se a gente lembra que no início as pessoas não tinham várias janelas. As pessoas tinham que usar o sistema de um jeito que tinha uma janela só e você podia... Peraí, deixa eu definir uma função aqui. Essa função daqui, quando eu executo ela imprime os números de 1 a 10. Só que eu fiz uma besteira, eu queria ter feito uma outra coisa. Ai, que droga! Gente, que vergonha! Eu acho que durante quase um minuto, vocês não viram que eu estava digitando. Eu vou ter que digitar aqui também, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo lembrar como é que eu... Droga. Tomara que vocês consigam ver essas letras pequenininhas. O lance aqui, dá pra gente definir funções nesse shell. A sintaxe é horrível, mas dá para fazer coisas incríveis se a gente aprender essa sintaxe esquisita do shell. Isso é uma linguagem de verdade. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Então, eu defini uma função que, quando eu executo ela imprime os números de 1 a 10, esperando 1 segundo entre cada número próximo. E o lance é que nesses terminais a gente pode rodar várias funções em paralelo. Então, repara, essa função está rodando aqui, mas ao mesmo tempo eu posso fazer alguma outra coisa. Então, repare que as duas coisas estão rodando ao mesmo tempo daqui e o output de uma interfere no output da outra. Um dos meus objetivos nesse curso vai ser fazer tutoriais de Shell que mostrem direitinho como visualizar como essas coisas funcionam e que ajudem as pessoas a entenderem essa sintaxe bizarra do Shell sei lá, entenderem isso direito, digamos. Então, voltando, o que eu queria mostrar era que tem muita coisa que a gente faz em terminais.
dando uma linha de comando e depois dando Enter para essa linha ser executada. Lua, que é a minha linguagem preferida, permite que a gente rode ela dentro de um terminal. Eu acabei de mostrar para vocês uma função na sintaxe do Shell. Aqui eu estou dentro do Lua, num determinado sentido. Quando eu digitar uma linha aqui, ela vai ser interpretada pelo Lua na sintaxe do Lua, que é bem diferente da sintaxe do Shell. E o Emacs é feito para rodar tudo que parece com texto, inclusive terminais. Ele é capaz de rodar terminais dentro dele. Então, quando eu rodo isso aqui, eu criei um terminal que está rodando dentro do Emacs. Eu posso dar comandos aqui, na sintaxe do Lua, e o Lua executa esses comandos na sintaxe dele. E o legal é que isso aqui são comandos para o Lua, que quando eu aperto F8, eles são mandados direto daqui para cá, daqui para cá, uma linha de cada vez. Então eu não preciso digitar eles de novo, eu não preciso decorar eles de novo, basta bater F8 em cada linha, e cada linha, a linha em que o cursor está é mandada para cá, e o cursor vai para a linha seguinte. E esse programinha daqui é um demo da minha orientação objeto em Lua, que está descrita nessas figuras daqui. Então, esse trecho aqui vai explicar como é que tudo funciona e vai explicar super passo a passo como funciona cada comando daqui, desse demo, inclusive os mais misteriosos. E aí, aqui nesse trecho, eu uso uma notação mais ou menos matemática para explicar que esse comando daqui é transformado nesse comando daqui, que é transformado nisso aqui, etc, etc, etc. Então, na verdade, eu estou usando dois tipos de figuras diferentes. Um são essas figuras bidimensionais daqui e o outro são essas figuras aqui que mostram como é que comandos são transformados em outros comandos. Então, voltando. Em Lua eu tenho documentação para várias coisas, inclusive eu tenho uma espécie de tutorial que eu usei num mini curso que eu dei uma vez e depois fui melhorando ele um pouquinho. Eu tenho esses bloquinhos de coisas executáveis nos quais eu consigo executar coisas aqui muito rápido, e se eu quiser eu posso modificar essas linhas daqui. Deixa eu comparar isso com um tutorial tradicional. Isso aqui é um tutorial do Python feito de um jeito tradicional. Ele vem junto com a documentação do Python. Quando a gente instala o Linux, se a gente pede para instalar a documentação do Python, vem tudo isso, a gente consegue acessar sem internet. E aí aqui a gente tem esse tutorial, está dividido em várias sessões, e deixa eu ver, a maioria das sessões tem trechinhos de código assim. E se a gente aperta esse botão daqui, a gente tem só o código que a gente consegue copiar para o interpretador de Python. Então daria para fazer uma coisa assim, ó. Eu não testei, vamos ver se funciona. Ops. Então digamos que eu copio a coisa para cá e já esqueci o jeito certo de copiar, deixa eu ver. Consegui. E deu errado. Tá? Então esse é um tutorial que supõe que bom, ele te dá código executável. Só que para executar esse código você tem que copiar o bloco todo de código para algum outro lugar e executar ele de uma vez só. Eu não sei se tem jeitos melhores de fazer isso. Então, esse é um tutorial que eu imagino que seja muito bem escrito, porque a comunidade de Python é grande e imagino que várias pessoas que dão cursos de Python devem ter trabalhado juntas para tornar esse tutorial o melhor possível. Então,
uma das coisas que a gente quer fazer nesse projeto de ensino é aprender a usar esses tutoriais que já devem ter sido refinados por um montão de gente. E a gente quer fazer os nossos próprios tutoriais de um jeito que dê para executar desse jeito daqui, em que dê para a gente executar eles passo a passo, tipo isso. Só que a gente quer também guardar links para os tutoriais tradicionais. Então, da mesma forma que aqui eu estou usando links para as fontes primárias, por exemplo, aqui, ao invés de reescrever em português ou em inglês o que esse livro explica, eu preferi simplesmente guardar um link para a página do livro. Esse link daqui abre o livro na página 48. Tá? E esse comentário daqui serve para me lembrar de por que eu guardei esse link daí. Então, a ideia é a gente usar o Emacs para criar links para todas as fontes primárias que a gente quiser, inclusive para os tutoriais que a gente quer aprender a usar. E além disso, bom, esse link daqui é um link para a página que eu estava mostrando para vocês agora, para esse bloquinho dela. Repara que esse link nem vai para o início da página, ele vai para esse trechinho daqui. Então, a gente quer aprender a usar esses tutoriais tradicionais e eu estou querendo fazer tutoriais mais mão na massa, que nem esse tutorial de Lisp. Eu esqueci de mostrar uma coisa muito importante, mas é o seguinte. Esse tutorial daqui é tipo uma caixa de areia, daquelas que a gente brinca nela no parquinho, pode fazer a bagunça que quiser e tudo bem. Ele é uma caixa de areia no sentido de que você pode alterar isso, pode fazer a subversão, pode definir outras coisas e nada vai ser destruído se você fizer isso. Você pode brincar à vontade sem medo. Esse aqui é uma espécie de arquivo temporário, tá? Se eu fizer uma barbaridade aqui, perder uma seção dele, basta rodar uma determinada coisa de novo, isso, e ele volta ao estado original. Então, a gente pode alterar esses exemplos. A gente pode executar uma linha de cada vez, tipo isso. E a gente pode usar isso para definir nossas próprias funções, e eu tenho usado muito isso para ir definindo funções pouco a pouco. Então, começo fazendo uma função de 3 linhas que faz uma coisa muito básica, aí eu acrescento mais uma coisa nela, mais uma outra, e vou testando elas bem passo a passo. Então agora eu preciso explicar o que são anotações executáveis, mas deixa eu fazer o seguinte, eu vou gravar esse vídeo em vários pedaços e colar eles depois. Então esse é o final da primeira parte do vídeo, deixa eu salvar ele e eu vou ensaiar um pouco a outra parte e gravo ela daqui a pouco. Oi, então essa é a parte 2 da explicação do projeto. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que são as anotações executáveis. Isso aqui é um quadro de uma amiga minha. Ela se chama Sananda Acácia e esse quadro se chama Enviada para Destruir. E ele tem a ver com o que eu vou apresentar agora, porque uma das motivações para eu ter criado esse projeto e começado a trabalhar tanto nele era uma espécie de vingança contra as pessoas que se recusavam a compartilhar conhecimento. Elas só diziam, isso aí é fácil, você não sabe, você é burro, vai estudar, não sei o quê. Mas nunca ajudavam os outros. Então, deixa eu primeiro rever umas coisas sobre o que são as anotações executáveis. Tem em um dos tutoriais do EV, tem um texto que explica o que são anotações executáveis. Deixa eu começar lendo ele. A ideia central do EV é que você pode manter logs executáveis, registros executáveis do que você faz, num formato que é bastante legível e que é fácil de tocar de novo depois, como se fosse uma gravação, passo a passo e em qualquer ordem. A gente chama esses logs executáveis ou notas executáveis, anotações executáveis de scripts. Aqui tem os links de vídeo para onde eu
demonstro isso. E esse trecho do tutorial aqui eu acho importante, então deixa eu ler eles com vocês traduzindo para português. Antigamente, os livros, cadernos de anotações eram sempre feitos de papel e não tinha nada automático no jeito de você fazer anotações neles. A gente tinha que decidir o que a gente ia escrever e como é que a gente ia escrever. E a gente tinha que ficar... Se a gente estava fazendo anotações sobre uma determinada tarefa, a gente tinha que alternar sempre entre fazer a tarefa e fazer anotações sobre a tarefa. Depois de muitos anos de prática, algumas pessoas iam aprender como fazer anotações sem se distrair muito da tarefa, e iam aprender um jeito de fazer as suas anotações ao mesmo tempo que fosse ao mesmo tempo conciso e razoavelmente legível. Hoje em dia, com computadores, existem alguns jeitos de escrever essas anotações do que você está aprendendo automaticamente. Por exemplo, alguns shells, lembre que isso aqui é um shell, eles conseguem lembrar os comandos que você deu para eles e você pode acessar esse registro dos comandos, só que o output disso é muito pouco legível. E o EEV usa uma ideia, ele faz uma coisa intermediária entre você tomar todas as suas notas à mão e você fazer todas as suas notas automaticamente, como seria você usar um terminal e você simplesmente registrar os comandos que você deu. Quer dizer, no final do dia você pegar o registro de todos eles e guardar. Dá para a gente fazer as tarefas normais e mais tomar notas usando só algumas teclas a mais do que se a gente estivesse só fazendo a tarefa, mas para conseguir isso a gente tem que aprender alguns truques e precisa de um pouco de prática. E aqui tem mais uma seção que eu quero ler, tá? Porque tem uma ideia fundamental aqui. Aprender a usar o EEV é mais ou menos como aprender a ler e escrever. A gente primeiro aprende a escrever, a ler, e a gente aprende a escrever num segundo estágio, quando a gente já leu um bocado e a gente é capaz de ler o que a gente escreve. Aprender a ler também é como você aprender a fazer suas anotações sobre tarefas em cadernos de papel. É muito mais fácil você aprender as anotações, as ideias que a gente escreveu a gente mesmo nos nossos cadernos, do que entender o que as outras pessoas escreveram nos cadernos delas. E quando a gente volta para o que a gente escreveu, a gente costuma ser capaz de se reconectar com o que a gente estava pensando, mesmo quando as nossas notas são muito breves, porque a gente não escreveu todos os detalhes, e isso a gente não consegue fazer com as anotações de outras pessoas, a gente não consegue adivinhar o que elas estavam pensando. Então, primeiro a gente tem que aprender como ler notas executáveis, que sejam escritas de uma forma bem clara, e só depois a gente vai aprender a escrever nossas próprias notas executáveis. Mas, depois de aprender o básico, normalmente a gente vai achar muito mais fácil ler as nossas próprias anotações executáveis do que ler as de outras pessoas. E isso é muito parecido com o que acontece em programação. Programadores normalmente levam anos e precisam de muito esforço para aprender a ler o código que outras pessoas acham legível. Não vou ler o resto desse parágrafo. Bom, voltando. Então, a gente quer aprender a fazer anotações executáveis, e as nossas anotações executáveis elas vão ter basicamente dois tipos de coisas executáveis. Uma são esses hiperlinks escritos em Emacs Lisp, que são esses programinhas entre parênteses que geralmente ocupam uma linha só e que geralmente abrem alguma coisa, que nem você abrir uma página nova num browser. Aqui tem alguns exemplos de hiperlinks. Deixa eu só seguir com vocês esses exemplos daqui. Esse hiperlink daqui é um link para um tutorial. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, eu vou aproveitar que isso aqui é um arquivo, uma caixa de areia na qual eu posso brincar à vontade. Vou duplicar essa linha e alterar ela.
Então, isso aqui é um link para um determinado tutorial do EV. As coisas que começam com FIDE e terminam com intro são links para tutoriais. E esse aqui é o tutorial principal. E esse link daqui não só abre o tutorial principal, como procura a primeira ocorrência disso aqui, desse texto nele. Então esse hiperlink daqui vai exatamente para a seção 4 desse tutorial. Esse hiperlink daqui vai para o meu diretório principal. Então isso aqui é uma listagem do meu diretório, tem subdiretórios, tem arquivos de inicialização do Emacs, tem anotações, tem coisas sobre várias linguagens, um monte de coisas. Isso aqui abre o diretório onde está o código-fonte do EV, aqui. Então todos esses arquivos aqui terminados com .el são arquivos em Emacs Lisp. E se eu rodo isso aqui, eu abro um desses arquivos. E o Emacs reconhece que ele é um arquivo em Emacs Lisp por conta dessa extensão daqui, .el, e ele colore tudo de um jeito que deixa tudo bem mais legível. Essa parte aqui, com essas cores, é um comentário. Então, quando esse arquivo for executado pelo Emacs, esses comentários vão ser ignorados. Eles são só para humanos. Isso aqui é uma definição de uma função. Isso aqui é o nome de uma função. E aí esse arquivo tem um monte de definições de funções, tem esses... Eu às vezes faço essas letras daqui para poder navegar melhor no arquivo. Às vezes eu uso uma letra bem pequenininha e eu consigo ver essas anotações de várias linhas que têm letras ampliadas. Então, voltando, isso aqui é código-fonte. Então, isso aqui é um link para código-fonte. Isso aqui é um link para um monte de coisa sobre uma determinada função do Emacs, que é uma função importantíssima. Quando a gente bate isso aqui, ele nos dá um prompt aqui, perguntando que arquivo a gente quer abrir. Se eu der Enter... desculpem. Se eu der Enter aqui, ele lista todos os arquivos que estão nesse diretório. E se eu rodo isso aqui, eu abro uma espécie de arquivo temporário que tem um monte de links sobre essa função daqui. Não, desculpa, besteira. Isso aqui abre só um help sobre essa função. Então aqui tem um help mais ou menos legível por seres humanos. E se eu clicar aqui, se eu der Enter aqui, o Emacs vai abrir o código-fonte dessa função, que também tem trechos mais legíveis e trechos menos legíveis. E é legal, porque se eu quero saber o que uma determinada função faz, eu posso ver o código-fonte dela. E por mais que tenha pedaços que não dá para entender nada, em geral tem alguns pedaços que a gente consegue entender. E pelo menos a gente tem a sensação de que tudo é honesto, tudo é como um carro que você pode levantar o capô e ver os detalhes do que ele está fazendo, como é que é a maquinaria dele. Não é que nem aqueles programas que tem botões mágicos que você pode apertar o botão, mas você não sabe os detalhes do que o botão faz. Então, voltando, isso aqui é um link para o manual do Emacs, para uma página do manual do Emacs chamada Modes. Isso aqui é um link para uma página do tutorial da Emacs que é de um outro, quer dizer, do manual de referência do Lisp do Emacs. Então não tem grandes novidades, só que isso aqui é um tutorial no sentido mais tradicional da coisa. E isso aqui é o seguinte, toda a documentação básica do Linux, desde a década de 80, do Unix, desculpa, é feita com man pages, que são páginas de manual. Se a gente está num terminal e a gente diz, por exemplo, man date, isso aqui vai abrir a documentação sobre um comando chamado date, que é um comando que quando eu rodo ele,
ele vai me dizer a data de hoje e a hora de hoje. E se eu rodar ele com algumas opções aqui, ele faz coisas diferentes. Eu tenho a impressão de que se eu disser date menos H, ele dá um help. Quase, ó. Isso aqui me dá um help. Então, voltando, se eu executar isso aqui, eu abro o manual do date dentro do Emacs. E se eu descubro que isso aqui é algo interessante, eu posso criar um link que abre o manual do date e pula exatamente para a primeira ocorrência desse texto nele. Então, voltando, isso aqui são links para trechos de vídeos. Deixa eu dar um exemplo rapidinho. Se eu clicar nisso aqui, se eu clicar nisso aqui, eu abro um determinado vídeo exatamente no 2:25. E, na verdade, esse vídeo é um vídeo de uma apresentação que eu fiz para a EV, que eu ensaiei muito para ela, então achei que ela ficou bastante boa. E aí, nos tutoriais da EV, eu acabei botando links para elas. Porque elas têm demonstrações de várias coisas, tem eu fazendo mímica e mostrando trechos e fazendo desenhos e coisas assim. Então, nossas anotações executáveis costumam ter vários tipos de hiperlinks desse tipo. Hiperlinks do tipo normal, como isso aqui. Isso aqui é um hiperlink para alguma página de um livro, vamos ver. Eu esqueci o que tem nessa página, tá? Vamos ver agora. Tá. Tem as explicações sobre como representar estruturas de dados complicadas em Icon, que é uma linguagem que eu usei muito, há muitos anos atrás. E aí temos figuras bacanas. Bom, vamos voltar. Então, com isso, a gente consegue sempre apontar para fontes primárias, ao invés de ter que reescrever em português ou em inglês tudo que a gente está aprendendo. E a segunda coisa que costuma ter nas nossas anotações executáveis são comandos para programas como shells. Lembrem que aqui eu estou num shell, o que eu bato aqui é interpretado numa determinada sintaxe que eu falei agora há pouco que era uma sintaxe horrível, mas que é bastante poderosa. Nesse tutorialzinho daqui, isso aqui é um trecho do tutorial principal do EV, tá? Então, nesse tutorialzinho daqui, tem vários links para vídeos sobre isso, aqui. E tem uns trechos em que a gente pode experimentar as coisas na prática. Então, se eu executar isso aqui, eu crio um terminal rodando dentro do Emacs e mando alguns comandos para ele. Também dá para, da mesma forma que dá para rodar Python dentro de um terminal, eu posso criar direto um terminal rodando Python e mandar comandos para ele. Então, isso aqui são comandos que eu posso executar simplesmente digitando F8 em cada linha. E eu posso usar isso para aprender a programar e para fazer testes muito rápidos. Deixa eu só mostrar uma outra coisa que é bonitinha. Eu vou ter que usar uma letra menor. Isso aqui é um demo que mostra que a gente pode, inclusive, usar vários targets ao mesmo tempo. Isso aqui é um terminal rodando Python. Isso é um terminal rodando Shell. E aqui, em alguns trechos, eu vou mandar comandos para o Shell e outros trechos eu vou mandar para o Python. E basta botar o cursor aqui e bater F8 várias vezes. E eu executo tudo isso de novo. Então, esse bloquinho daqui é um bloco que faz várias coisas complicadas e que eu consigo reproduzir o que está gravado aí, simplesmente batendo F8 em cada linha. É muito mais prático reproduzir uma coisa dessas do que se eu tivesse explicações em português ou em inglês que eu tivesse que reler várias vezes e traduzir na mão para comandos que eu tivesse que digitar toda vez. Então, deixa eu voltar para cá.
Então, as anotações executáveis têm basicamente esses dois tipos de conteúdo, e além disso elas podem ter qualquer tipo de comentário, porque a gente só executa delas as linhas que a gente quiser. A gente já comentei que a gente pode usar links para as fontes primárias, ao invés da gente ter que traduzir, fazer um resumo em inglês ou português do que a gente aprendeu. E eu queria ler alguns trechos sobre Faça Você Mesmo, tá? Que são os princípios muito importantes por trás do EV e do Emacs, e as anotações executáveis eu tenho a impressão de que levam eles para um outro nível. Então, primeira coisa, eu estou desde o início dando a entender que é fácil aprender Emacs se a gente tiver o EV, e eu estou tentando transformar o EV numa coisa que faz tudo ser mais fácil de aprender, e eu estou tentando escrever mais tutoriais num determinado formato. Deixa eu mostrar para vocês um artigo bem antigo sobre o Emacs, que é um artigo de 1981, escrito pelo Richard Stallman, que foi o cara que criou, foi um dos principais criadores da Emacs e foi o cara que criou o movimento de software livre. Na verdade, criou o movimento de software livre dentro do GNU, mas é uma outra história. Então, isso aqui é um artigo enorme sobre o Emacs, de 1981, reparem, antigo. E eu queria mostrar uma seção dele para vocês. É a última seção do artigo, depois que eles dão todos os detalhes técnicos. E aí eles dizem o seguinte: Blue Sky é uma espécie de onde a gente pode chegar, quais são nossos grandes objetivos, coisas assim. Um editor programável é uma oportunidade incrível para aprender a programar. Iniciante pode ver o efeito de seus programas simples no texto que ele está editando, no sentido de que ele pode fazer programas de uma linha que fazem algo útil para alterar o texto que ele está fazendo. Se ele vê que ele tem uma operação que ele vai ter que repetir 20 vezes, ele faz um programinha muito simples para isso. E às vezes esse programa é uma linha só. Esse feedback nos programas curtinhos é rápido e é de uma forma muito fácil de entender. Educadores já têm feito testes com uma linguagem chamada Logo, ensinando ela para crianças, e descobriram que esse modo de programar, usando coisas na qual você vê o output muito rápido, são muito adequadas para crianças que estão começando a experimentar com programação, mesmo crianças pequenas. Reparem que esse texto é de 81, tá? Então, computadores não era uma coisa muito comum nessa época, as pessoas estavam começando a fazer experiências com isso. Programar comandos de um editor tem a vantagem adicional que um programa não precisa ser muito grande para ser útil em edição. Um primeiro projeto pode ser muito simples, e com isso uma pessoa pode progredir muito suavemente do ponto em que ela está só usando o editor para editar, até o ponto em que ela está usando o editor para aprender a programar nele e com ele. E quando números grandes de trabalhadores não técnicos estiverem usando editores programáveis, eles vão ser tentados constantemente a começar a programar nas suas vidas diárias, quando estiverem editando texto. Isso deve contribuir muito para o alfabetismo computacional, especialmente porque muitas pessoas que são expostas a computadores dessa forma vão ser secretárias que foram ensinadas pela sociedade que elas são incapazes de aprender matemática e incapazes de imaginar, por um momento que seja, que elas podem aprender a programar. Mas isso não vai impedir elas de aprender a programar se elas não souberem que estão programando. E segundo o Bernard Greenberg, que é um desses caras que estavam usando o Emacs experimentalmente, ensinando eles para secretários, crianças, etc., isso já está acontecendo com o Multics Emacs, que era uma versão do Emacs do início da década de 80. Então, voltando. Eu acho que o Emacs faz com que
programação se torne muito mais acessível e eu acho que o EV pode fazer com que ela fique mais acessível ainda. Deixa eu ler mais 2 trechos de outros textos. Primeiro, durante os protestos de 2013 e 2014, eu tentei ajudar os ativistas a organizar os vídeos que eles estavam produzindo e os textos também. E eu acabei escrevendo vários textos sobre isso. E uma coisa que aconteceu era que eu estava tentando mostrar o que eu estava fazendo para as pessoas e elas não entendiam. Na verdade, poucas pessoas entendiam, né? Então eu comecei a tentar escrever isso em texto. Então, deixa eu ler esse trecho aqui com vocês. Uma das ideias básicas do software livre é a de desmistificar a distinção entre programadores e usuários. Lembrem que eu disse que programadores tiram onda de que eles são super-homens, eles sabem tudo e as outras pessoas são burras. No mundo do software comercial, o que a gente chama de programas são produtos acabados, que parecem meio mágicos. Eles têm janelinhas com botões mágicos que a gente não sabe como funcionam, etc. Eles são coloridos, eles parecem amigáveis e tudo mais. E, repara, indústrias podem fazer coisas como aquelas, mas a gente sente que seres humanos comuns, como a gente, não conseguem. Em outros termos, parece que programadores e nerds podem ser capazes de fazer programas, mas eles não são como nós, que somos meras secretárias. No mundo do software livre, os programas são que nem os Fuscas costumavam ser. Se o seu Fusca desse um problema na estrada, daqui a pouco alguém parava para te ajudar, porque muita gente entendia de mecânica de Fusca, e num instante a pessoa fazia um consertinho sem nem precisar de peças extras, te explicava tudo, e você ainda saía sabendo um pouquinho mais sobre o seu carro. E o que aconteceu com a comunidade de software livre brasileira foi que ela perdeu totalmente a noção da importância do faça você mesmo. Quando eu tentei conviver mais com a comunidade de software livre brasileira, parecia que as pessoas só queriam virar os programadores fodões, que podem dizer, olha, eu faço coisas incríveis e vocês são burros e não sabem fazer nada disso. Então, a noção do que é importante fazer na comunidade de software livre se confundiu com a noção do que pode ser notícia em jornais e sites e blogs. Então as pessoas da comunidade de software livre brasileira achavam que o que faltava ser feito para o software livre se tornar popular eram só coisas monumentais, como por exemplo pegar o GIMP, que é uma versão livre do Photoshop, quer dizer, uma coisa mais ou menos equivalente ao Photoshop, mas livre, e elas achavam que elas tinham que alterar o GIMP para tornar ele tão poderoso quanto o Photoshop comercial e tal. Mas você ajudar o seu vizinho a resolver um problema que ele achava muito complicado, fazendo um programa de 2 linhas, é algo que se tornou invisível. Não era respeitado, ninguém dava bola, parecia que isso nem sequer existia. E uma imagem melhor ainda do que a do Fusca, que eu mencionei aqui, é a seguinte. Imagina que você vai morar fora da casa dos seus pais pela primeira vez. Você vai dividir a casa com amigos, você leva seus livros em caixas de papelão. Quando você chega lá, eles te ajudam a fazer uma estante improvisada, mas funcional, com tábuas, martelos e pregos. A partir daí, vamos supor que eu estou escrevendo para uma pessoa mimada, tá? Que acha que móveis vêm sempre das lojas. A partir daí você passa a reparar em como quase todos os móveis da casa seguem o mesmo princípio das tábuas pregadas que vocês fizeram em vocês mesmos, você e os amigos. Alguns móveis são simplesmente mais bonitos do que a sua estante improvisada, porque tem, sei lá, superfície de fórmica. E quase todos têm pregos ou parafusos em posições estrategicamente escolhidas para ficarem mais resistentes. Talvez seja mais resistente do que você fez, mas só isso. Isso aqui eu não vou ler. Depois vocês leem se vocês quiserem acessar o site. Então, deixa eu voltar. Uma das minhas ideias mais importantes com a EV é fazer com que essa ideia de faça você mesmo se torne mais popular. E aqui tem uma coisa absolutamente crucial que eu também quero ler com vocês.
Então, deixa eu acessar isso aqui. E deixa eu localizar um trecho específico. Aqui. Então, isso aqui é uma resenha bem grande de um determinado livro. E aí o autor dessa resenha começa falando de um trecho do livro que fala das pessoas em trabalhos péssimos, mal pagos, em que elas não têm um segundo livre e não têm sequer tempo para ajudar seus colegas. E aí as pessoas passam a responder sempre para os colegas: eu não tenho tempo de ajudar outras pessoas, eu já tenho muito trabalho para mim mesmo. Não tenho tempo sobrando, desculpe. E aí ele cita esse trecho do livro. Ele diz: no entanto, quando todo mundo acredita nessa filosofia de que não tem tempo de ajudar os outros, as pessoas se tornam menos eficientes e as pessoas passam a ter menos tempo. Se, ao contrário, você usar meia hora do seu tempo para ajudar um colega seu e com isso você economizar 1 hora de trabalho dele, e se esse colega seu algum dia puder retornar o favor e te ensinar alguma coisa que ele sabe fazer em 15 minutos, algo que você gastaria 1 hora, digamos, então todo mundo ganha. Na verdade, a gente não tem tempo de ficar dizendo não tenho tempo de ajudar os outros. Se a gente fizer isso, a gente se ferra. Então, voltando. Um dos objetivos do EV é fazer as pessoas não só fazerem anotações executáveis para elas mesmas, mas poderem compartilhar isso com outras pessoas. E a gente vai usar várias formas de chat, tá? A maior parte do curso vai ser dada por Telegram e por um outro sistema de chat chamado IRC. Telegram eu vou supor que todo mundo conhece, é parecido com o WhatsApp. E deixa eu só mostrar uma coisa rapidinha, que é o seguinte: é uma coisa que eu fiz outro dia para quando eu preciso mandar pequenos bloquinhos de código em Emacs Lisp para outras pessoas. Deixa eu pegar um exemplo. Deixa eu pegar um exemplo aqui de trecho de código. Reparem que ele está colorizado de uma determinada forma, então a gente consegue ver que aqui é o nome da função. Ele está indentado de uma determinada forma, então quem tem um pouco mais de prática sabe que essa função aqui vai executar essas coisas aqui em sequência. E aí digamos que eu quero mandar isso para alguém. Eu marco essa região de texto e aí eu bato Alt X, o 0. Aí eu espero alguns segundos e isso aqui é mandado para um determinado site que é feito para as pessoas poderem trocar pequenos trechos de código. E aí, se eu executar isso aqui, eu consigo baixar esse trecho de código que eu mandei para lá e eu já mostro ele colorizado em Emacs Lisp, então ele fica muito mais fácil de entender. E se eu mando essa linha daqui para alguém que está conversando comigo no Telegram ou no IRC, vamos pensar que os dois são equivalentes, a pessoa também consegue acessar isso no instante, ela consegue executar aquilo muito rápido, consegue ver o que é para executar, o que não é, etc. Então, fica muito rápido a gente trocar bloquinhos de código com outras pessoas. Se a gente está aprendendo a programar, a gente de vez em quando vai querer tornar o nosso programa muito fácil de testar para outras pessoas. O mais comum é a documentação dos programas. Tem instruções que você leva 20 minutos para executar, mas eu tenho feito umas experiências com documentações que são mais fáceis de executar. Esse bloco de código daqui, vamos fazer um teste. Eu vou abrir um arquivo temporário aqui. Deixa eu fazer um truque aqui para... Ops. Ai, droga. Pronto.
Era só para colorizar isso de um jeito mais fácil de entender. Então, digamos que eu faço aquele truque de mandar comandos para um outro terminal. Eu vou precisar de uma fonte um pouquinho menor, aliás, bem menor, tá? Isso aqui são links para os e-mails em que eu estava me comunicando com um cara que estava com um determinado problema, e eu saquei que eu podia fazer algo que podia ajudar ele, e se eu fizesse aquilo, ele me ajudaria também. Então, deixa eu pegar esse trecho aqui, que está no programinha que eu fiz para ele. Se eu executo isso aqui, e vou executando essas linhas uma a uma... Ops, espera aí. Deixa eu melhorar isso. Vou executar o bloco de novo, tá? Isso aqui baixa uma cópia do programinha que eu fiz. Isso aqui compila um teste que eu fiz. E isso aqui mostra o resultado do teste. Não é muito interessante, né? Mas o cara entende. Isso aqui é algo super técnico que eu não quero explicar os detalhes para vocês. Então, eu só queria mostrar que a gente consegue... Espera aí, onde é que eu estou? Meu Deus, lembrei. Que existem modos melhores da gente compartilhar código com outras pessoas, e a gente pode dar instruções de instalação e instruções para testar que são muito fáceis de reproduzir. E isso é uma das coisas que eu vou tentar desenvolver com vocês no curso. Outra coisa que eu queria ressaltar é que eu tenho feito o possível para o EEV ficar muito fácil de testar. Se o EEV fosse algo muito famoso, com um monte de pessoas dissessem essa linguagem é fantástica, aprende aí, é fácil, não sei o quê, todo mundo testaria, né? É a mesma coisa com Python. Todo mundo diz que Python é facílimo, mas eu estou há anos tentando aprender e não consigo. Eu empaco em duas coisas específicas que são muito importantes. Então, eu tenho feito o possível para que o EEV seja muito fácil de aprender, mesmo para pessoas que só vão conseguir brincar com ele, tipo 5 minutos de cada vez. Aqui é um dos lugares onde está o código-fonte do EEV. Nesse lugar tem um montão de links. E eu só queria mostrar para vocês que eu estou tentando fazer com que o EEV seja fácil de testar por pessoas de vários tipos, desde iniciantes totais até pessoas mais avançadas. Essas pessoas vão ter expectativas diferentes, umas vão querer que o EEV faça toda a configuração sozinha para elas, outras vão querer que o EEV não mexa em nada do sistema delas. E eu tenho feito o possível para que as pessoas possam aprender ele, brincando com ele só 5 minutos por semana. Então, mesmo que a sua capacidade de concentração esteja baixíssima, eu acho que com 5 ou 10 minutos por semana você consegue aprender. E esse tipo de tutorial que eu estou fazendo, e que eu estou tentando fazer para mais linguagens também permite que a gente dê uma olhada bem por alto no que é uma descrição de uma coisa, rode o teste e veja o resultado. Então, voltando, deixa eu fechar umas coisas aqui. Então, deixa eu só lembrar vocês de novo que existem tutoriais famosos de Emacs Lisp. Esse aqui eu até já mencionei como um tutorial que eu não gosto. Talvez porque ele seja para pessoas que não são programadores, e eu, desde adolescente, eu estou tentando pensar como programador. Então, esse tutorial aqui às vezes leva páginas explicando em inglês uma coisa que eu preferia que fosse explicada num exemplo simples e fácil de executar, em poucas linhas. Existem tutoriais muito bons de como usar o Shell. Lembrem que o Shell é a coisa que normalmente é rodada nos terminais, tipo aqui. Por exemplo, esse link daqui vai para um tutorial que eu encontrei que me parece bastante bom, que foi escrito por um pessoal de Cambridge, na Inglaterra. Esses são os slides. Se a gente abrir isso aqui, a gente abre um dos conjuntos de slides. Esse aqui tem 131 slides.
E é um tutorial tradicional, no sentido de que poucos exemplos estão sendo dados de uma forma executável, que basta você bater F8 e ele é executado. E alguns trechos daqui tem trechinhos de código que você pode tentar copiar para algum lugar e executar. Aqui, por exemplo, tem um exemplinho de um programa em C. C é uma linguagem que todo mundo que já ouviu falar um pouquinho de programação já deve ter ouvido falar. Ela é muito usada, mas dá um trabalhão para aprender, dá um trabalhão para você fazer qualquer coisa de útil com ela. Então, vamos fazer o seguinte, aqui tem uma coisa que eu ainda não mostrei. Reparem que essa expressãozinha daqui abre os nossos slides. E se eu fizer algo tipo isso aqui, eu vou abrir a página 43 dos slides. Isso aqui é uma variação dessa coisa que abre o PDF dos slides, que vai abrir o PDF convertido para texto. Então, deixa eu executar isso aqui. Aqui está exatamente aquele trecho que eu mostrei, que era um trechinho de código em C. Eu posso pegar esse trecho daqui, posso abrir um arquivo chamado full.c. Na verdade, agora há pouco, quando eu estava ensaiando esse vídeo, eu já copiei o trechinho de código para cá. O que a gente tem que fazer é copiar ele assim, depois tirar toda a parte da direita e depois tirar essa indentação extra daqui. E aí a gente fica com exatamente isso, que é um programinha em C executável, só que eu não vou executar ele agora. Então, aqui a gente tem aqueles tutoriais do Python que eu mostrei, escritos da forma tradicional, mas provavelmente muito bem escrito. Além disso, a gente tem várias pessoas dando cursos de Python, inclusive o professor André Nepomuceno, que é um físico do meu departamento. Ele está dando um curso de Python muito bom. Eu pedi os slides e dei uma olhada, achei ótimo. A única reclamação que eu tenho é que é um tutorial no estilo tradicional, né? Eu gostaria de fazer uma versão mais fácil de executar, uma versão em que os exemplos fossem mais fáceis de executar. Então, lembrem que aqui a gente tem exemplos de como as coisas funcionam, mas dá um trabalhinho para executar eles. E eu já tenho alguns tutoriais que estão nesse formato que eu quero, e que é um formato que eu quero tornar mais popular. Todos os tutoriais do EV estão escritos nesse formato executável, todos eles têm hiperlinks assim. Opa, fiz alguma besteira aqui. Deixa eu executar ele de novo, já sei. Essas coisas aqui são hiperlinks. Essas coisas aqui são links para vídeos. Essas coisas aqui que eu já mostrei que estão na seção 6. Cadê? Aqui. Aqui tem aquele exemplo mais complicado que eu mostrei agora há pouco, que basta a gente bater F8 várias vezes, ele faz uma coisa incrível, na qual ele cria um terminal rodando Python aqui, um terminal rodando Shell aqui, e um monte de coisa assim. Eu tenho um tutorial de Emacs Lisp, que eu já mostrei para vocês. Na verdade, esse tutorial ainda não foi testado em humanos, tá? Os outros tutoriais, eu conheço vários, eu já usei em workshops de tipografia digital e coisa assim. Eu comecei o workshop explicando um pouco de Emacs e EV para as pessoas rodaram o tutorial e elas conseguiram rodar os exemplos e eu ainda consegui ver onde é que elas tinham dificuldade e consegui melhorar o tutorial muitíssimo. Então, aqui a gente tem um tutorial de Emacs Lisp. Deixa eu escolher uma letra ainda maior,
que ainda não foi testado em humanos. Eu acho que ele está bom, mas ainda não teve ninguém conhecido que testou ele, e aí eu pude ver que, sei lá, na sessão 42 a pessoa estava tendo muita dificuldade. Então está num estado de quero que pessoas testem isso para descobrir como melhorar. E eu tenho um tutorial de Lua também, que também é um tutorial que pode ser executado passo a passo com F8. Esse foi testado em seres humanos há vários anos atrás, faz um tempão que eu não sei lá, não testo ele com ninguém do meu lado para ver o que a pessoa entende e o que não, mas ele Lua é uma linguagem muito simples no sentido de, caramba, será que eu já disse isso? Bom, vou dizer de novo. No sentido de que o manual do Lua, que descreve tudo da linguagem, ocupa só 60 páginas. E isso aqui mostra várias ideias, inclusive algumas ideias que são difíceis. Mostra elas de uma forma executável. Então a gente pode executar essas coisas daqui, ver os resultados delas, e a gente pode alterar essas coisas e começar a ver o que acontece se eu mudar essa função um pouquinho, se eu colocar uns prints aqui e ali, essas coisas. E além disso, esses links daqui abrem um livro sobre Lua nas páginas certas. Então é isso. Eu já tenho alguns tutoriais nesse formato e o meu objetivo é fazer mais tutoriais nele, e é exatamente por isso que eu estou querendo oferecer esse curso por motivos egoístas. Tipo, eu estou querendo porque eu tenho esse projeto que eu quero que dê certo. Então, eu acho que ele é útil para outras pessoas, mas eu resolvi dar esse curso porque ainda por cima vai ser útil para mim, tá? Ele tem a ver com projetos que eu tenho há anos, que eu até chamava de meu projeto para salvar o mundo, mas é algo que eu quero muito fazer. Então, é isso. Deixa eu terminar a apresentação aqui.